Se você é aquela pessoa que sempre quis ler livros clássicos, mas nunca conseguiu porque eles são muito difíceis, pode ficar tranquilo que no vídeo de hoje eu vou te ajudar com 5 livros clássicos para iniciantes. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, sejam muito bem-vindos ao Pelos Olhos de Gabi. E recentemente eu descobri que eu sou apaixonada por livros clássicos. Eu sempre tive essa percepção que livros clássicos eram muito difíceis, que a escrita era muito difícil, que o contexto histórico era muito difícil, que para eu ler um livro clássico eu tinha que pesquisar muito e que eu tinha que entender seriamente todos os detalhes daquele livro. Eu estava totalmente errada, porque livros clássicos não é um monstro de 7 cabeças. São livros, tipo, normais, como qualquer livro de romance, de ficção, etc. A gente costuma ter essa ideia por causa do ano, né, de publicação do livro, que foi um ano totalmente diferente, uma época totalmente diferente. Então, é normal a gente ter essa ideia de um negócio absurdo, totalmente difícil. Mas eu já li vários livros clássicos, esse ano eu tô realmente me aventurando a ler mais livros clássicos. Então eu trouxe pra vocês hoje 5 livros clássicos de fácil entendimento, que a gente não precisa ficar pesquisando igual louco, a gente consegue entender o livro na primeira vez que a gente já começa a ler. E bora pro vídeo de hoje. O primeiro livro da lista é A Morte de Ivan Ilitch, pra gente também desmistificar aquela que Tolstói é muito difícil, literatura russa, aquela coisa toda. Inclusive, A Morte de Ivan Ilitch foi um dos primeiros livros, né, clássicos que eu li. Esse livro está disponível no Kindle Unlimited, você também consegue achar fácil na internet, porque ele é domínio público. Mas então, vamos acompanhar o juiz, né, Ivan Ilitch, que depois de muito trabalho, muito esforço, depois de realmente conseguir a sua vida confortável, ele acaba descobrindo uma doença terminal, acaba descobrindo que ele vai morrer por causa dessa doença, e ele começa a criticar, né, e começa a ver toda a sua vida, né, de trás pra frente. E ele percebe, né, o quanto ele deu duro pra ter tudo que ele tem hoje pra morrer, enfim. É um livro bem existencial, a gente realmente acompanha o Ivan desde sua infância até a sua vida adulta, o que ele teve que fazer, né, pra ser quem ele é hoje, quem ele casou, o que ele fez da vida. Literalmente a gente vai acompanhar a vida, né, e a morte do Ivan Ilitch. É um livro muito maneiro, ele é um livro bem curtinho, você pode ler, sei lá, ele em um final de semana, você pode pegar para ler durante a semana de segunda a sexta e você acaba rapidinho ele. Uma literatura um pouco diferente do que a gente está habituado, mas vale muito, muito a leitura e eu tenho certeza que você não vai ficar perdido nem um pouco nessa história. Em O Jardim Secreto, nós temos como personagem principal a Mary Lennox. Depois que um surto de cólera, né, mata os pais dela na Índia, a Mary é enviada para Yorkshire para ficar com um tio que ela nunca viu na vida. Esse tio dela é muito rico e nem um pouco sociável, ele fica trancado no quarto. As pessoas também não são nem um pouco sociáveis, e a Mary já era uma criança muito rabugenta, né, e ter que ficar num cenário totalmente diferente do que era dela faz ela ficar mais rabugenta ainda. Ela encontra o seu conforto na natureza, com algumas plantinhas, com os pássaros, e a vida dela também muda, e a situação com as pessoas, quando ela encontra o jardim secreto, né, no meio do jardim ali do tio. Só que para entrar nesse jardim secreto, ela precisa de uma chave. Esse é um livro muito bacana, a gente vai acompanhar também o crescimento da Mary, junto com os outros amigos que ela acaba fazendo, junto com as outras pessoas. É um livro muito, muito bacana, que eu acabei lendo, acho que ano passado. Inclusive, também já tem resenha completa aqui no canal, mas eu vejo também o direito de falar sobre esse livro de novo, porque eu vejo pouca gente falando sobre esse livro. E é um livro muito bacana, até um pouco infantil, mas é sério, vocês não vão se arrepender de ler esse livro. Se você viu aquele filme horroroso do Drácula, que há tempos atrás eu falava muito bem, eu sinto lhe informar que você precisa urgentemente ler Drácula, o livro mesmo. O filme é uma coisa, o livro é totalmente diferente, e você precisa ler o livro para tirar aquela ideia de que Conde Drácula é um negócio horrível, e que o filme em si é horrível. Não, o filme continua sendo horrível, mas o livro, gente, é um negócio incrível. Foi um livro também que eu li esse ano, foi um livro que eu gostei bastante. Eu gosto de livros com vampiro, com aquela pegada de terror. Se você gosta de Stephen King, se você gosta, né, do H.P. Lovecraft, e você ainda não leu Drácula, por favor, é a sua chance de ler Drácula. Esse livro também está disponível no Kindle Unlimited, assim, eu acho que como a maioria dessa lista aqui, porque são livros clássicos. É muito fácil de você achar, então não tem desculpa pra não ler, tá bom? Não tem desculpa. E nesse livro aqui, a gente vai acompanhar o Jonathan Harker, né, indo para a mansão do Conde Drácula e meus amigos. Vai dar um ruim danado, tadinho do Jonathan. E essa história ela é contada por cartas, né, e diários que o Jonathan vai escrevendo, e os outros personagens também. É um livro muito, muito bacana, a gente fica querendo saber o que vai acontecer. As cartas dão um ênfase danado na história, dando aquela ideia de antigo, dando um medo, né, do Conde Drácula andando pelas sombras no meio do castelo. E simplesmente vamos logo ler, tá? Vamos logo ler. Em uma noite gelada, numa cidadezinha da Inglaterra, um homem desconhecido aparece procurando abrigo. Ele tá com a cara toda tapada de gás, com óculos escuros, roupas pesadas, até porque era frio, e luvas. A gente não consegue nem ver esse homem, e ele afirma
que sofreu um acidente, que tá totalmente desfigurado. Esse homem criou um método de ficar invisível e tá tentando reverter essa situação, até porque como é que ele poderia falar para as pessoas que ele é invisível sem as pessoas o acharem louco e sem as pessoas acharem uma aberração? Pois bem, não tem como. Só que a dona da casa com quem ele se hospedou é um pouco enxerida e não vai deixar ele em paz nem um pouquinho. Esse homem invisível, ele resolveu ir para essa cidadezinha porque era uma cidade afastada e que ele poderia ter paz, ele poderia fazer os seus experimentos. É um livro de terror, bem puxado para o suspense mesmo. E do meio para o final a gente tem uma reviravolta incrível e acompanha, né, a maluquice do ser humano e o que ele pode fazer, né? E, cara, esse livro é muito bizarro. Esse livro é muito bizarro. Inclusive, também, se você gostou desse livro, se você já leu esse livro, eu recomendo fortemente Frankenstein, que também tem essa pegada de cientista louco que algumas pessoas gostam, e eu particularmente também gosto. Então fica aí também uma dica extra pra você ler Frankenstein, que também é um livro incrível. E esse é o meu último pedido pra você ir logo ler O Retrato de Dorian Gray, pra desmistificar essa ideia também que clássico é um negócio absurdo. O Retrato de Dorian Gray era um livro que eu estava um pouco receosa de começar a ler, eu achei que seria, novamente, um livro muito difícil, mas eu acabei ganhando do meu primo ano passado de Amigo Secreto. Foi um livro que eu devorei a história, que eu devorei tudo a respeito da história. Foi um livro que eu realmente tive que pesquisar mais a fundo pra entender o que aconteceu, até porque esse livro tem uma treta danada na história, é só você procurar lá Oscar Wilde do Google e ver as tretas. Inclusive, o livro que eu tenho da Dark Side tem diversas outras partes, né, falando sobre a treta que deu por causa desse livro. Pois bem, em O Retrato de Dorian Gray nós vamos acompanhar o próprio Dorian, e o Dorian, ele tem uma beleza de morrer. E para ressaltar essa beleza do Dorian, o pintor Basil resolve fazer um retrato fiel à beleza dele para dá-lo de presente, até porque aquela beleza, né, ficaria eterna naquela pintura. E justamente essa ideia que o Dorian tem quando vê aquela pintura, ele acaba amaldiçoando tudo, porque quem dera ele ficar belo para sempre, que aquele quadro envelhecesse além dele, aquela coisa toda. E é justamente isso que acontece. O quadro começa a envelhecer e ele fica novo para sempre. Só que com essa ideia de juventude, o Dorian acaba ficando também um pouco mais malévolo, um pouco mais mal. E, meus amigos, essa história faz a gente refletir um pouco sobre a vida, faz a gente questionar algumas coisas do nosso cotidiano. E, cara, é um livro muito bacana, de verdade. Não tenha medo de ler Oscar Wilde, não tenha medo de ler clássicos. É só uma coisa que às vezes a gente tem, né, de falar mal de quem lê clássicos, de falar mal de quem não lê clássicos. Enfim, apenas leiam. Leiam aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz, mas por favor, leiam também alguns clássicos. Tentem ficar um pouco também fora da nossa zona de conforto para a gente conhecer mais livros, mais universos. Que literatura é muito bom, literatura clássica é muito válida, então eu espero muito que vocês tenham gostado dos livros do vídeo de hoje, que vocês também leiam e que vocês conheçam mais um pouco dessa literatura clássica. Eu vejo vocês na nossa próxima segunda-feira com o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!